Com certeza você já ouviu aquela famosa música do Padre Zezinho, Amar como Jesus amou. E ele fala lá, né, que o que é preciso para ser feliz é justamente isso, amar como Jesus amou. Afinal de contas, como é que Jesus amou? Oi, eu sou o Matheus e, de novo, você já deve estar cansado, todo vídeo que eu faço é a mesma coisa, mas eu vou fazer enquanto você aí não se inscrever, não curtir, compartilhar, eu vou continuar fazendo. Então, se inscreve no nosso canal, siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, curte, compartilha, comenta aqui embaixo o que para você significa amar como Jesus amou. E aí, enfim, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você pensa a respeito desse assunto. Hoje a gente vive numa cultura que levanta muito a bandeira do amor. Ainda bem que não levanta a bandeira do ódio, mas a gente tem que falar sobre essa bandeira do amor. Porque hoje é muito comum a gente ouvir, o importante é amar, amar é o que importa, o amor vence tudo, o amor quebra barreiras, não sei o quê. E todas essas bandeiras que são levantadas. E naturalmente, o espelho de amor e de misericórdia e compaixão do mundo ocidental é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é sempre visto como o símbolo do maior de todos os amores. E isso é completamente coerente, porque ele de fato foi o que mais amou. Mas o problema é que a nossa sociedade, quando vai falar do amor de Cristo, recai muito no argumento de que nós cristãos hoje, e aqui no Brasil, principalmente nós católicos, devemos sempre estar atentos, né? Sempre ficam falando, não, vocês católicos têm que amar um pouco mais como Jesus amou, julgar menos, condenar menos, ser mais tolerantes. E esse discurso é muito prevalente aqui no Brasil. E sempre que eu ouço uma pessoa falando sobre isso, sempre me vem um questionamento muito sincero. Porque ela pede para que a gente ame como Jesus amou. Mas será que ela mesma conhece a forma como Jesus espalhou o seu amor pelo mundo? E essa pergunta, como Jesus amou, é uma pergunta muito complexa. E é tão complexa que a resposta para essa pergunta é quase que ininteligível para o ser humano. Ou seja, é quase impossível para o ser humano entender a resposta para essa pergunta. Como Jesus amou? E essa pergunta ela é tão complexa e tão profunda, justamente porque o amor de Cristo é muito grandioso, é muito perfeito, para que a gente possa querer simplificar demais com palavras de tipo, amar como Jesus amou é ser mais tolerante, é julgar menos, é condenar menos. Mas não é só isso. Amar como Jesus amou vai muito além disso. É uma realidade muito profunda, muito misteriosa, e que de fato chega até a ser uma ofensa falar do amor de Cristo de maneira tão simplificada, tão pobre e muitas vezes tão conveniente. Mas, no final das contas, o que nós estamos nos perguntando é perguntar como Deus ama. E isso é uma pergunta muito cruel de se fazer para o ser humano, porque nós somos muito imperfeitos e Deus é todo perfeito. E a perfeição de Deus reside justamente no seu amor. Então, entender como Deus ama na sua totalidade e principalmente tratar o amor de Deus com uma simplicidade tão grande como... Uma simplicidade não, mas assim, uma simplificação tão grande como se faz hoje, é realmente um caminho muito perigoso para que a gente não entenda nada do amor de Deus. Mas agora, o que eu estou querendo dizer não é uma coisa alarmista de que a gente não consegue saber como Deus ama, então, a gente não pode nunca fazer, então a gente não tem nem por que amar, se a gente não tem nem como, não tem nem por que seguir a Deus se a gente não consegue entender nada dele. Mas não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que a gente não consegue entender na sua totalidade. E que essa pergunta é tão profunda, mas tão profunda, que essas simplificações que a gente faz são injustas para que a gente possa compreender de fato a resposta no que consiste o amor de Deus. Se essa pergunta é tão profunda, se essa pergunta ela é tão misteriosa, a gente vai ter que recorrer a meios tão profundos e tão misteriosos quanto, para então termos uma intimidade verdadeira com Cristo. Porque nós só conheceremos verdadeiramente a maneira como Jesus amou se nós nos relacionarmos intimamente com Ele. É pela intimidade com Jesus, com Deus, que nós poderemos sim
conhecer a maneira como ele amou. É claro que o amor de Deus é uma coisa muito misteriosa e que a gente nunca vai conhecê-la na sua totalidade. Mas agora a gente pode sim conhecer algo a respeito desse amor. E como eu falei, os meios têm que ser profundíssimos e serem muito intimistas entre nós e Jesus para que possamos então conhecer esse amor. E aqui eu separei algumas formas, né? Tem tantas. A nossa igreja, graças a Deus, é riquíssima em maneiras que a gente pode se relacionar com Cristo. Diversos carismas, diversos meios, diversas práticas espirituais que foram desenvolvidas ao longo de séculos e séculos da nossa igreja. Mas eu separei algumas que eu acho que talvez façam parte do nosso cotidiano e que a gente possa fazer com muita frequência e também com muita qualidade. Então, vou falar um pouquinho e aí você também compartilha aqui embaixo com a gente sobre o que você faz para que você possa estreitar o seu relacionamento com Cristo. Bem, a primeira que eu quis falar é sobre a catequese. E não só a catequese, mas o estudo sobre a fé católica. Porque é razoável se pensar que antes de darmos o passo de uma intimidade ascética, mística, espiritual, né, profunda na relação com Cristo, faz sentido com que a gente conheça primeiro o básico. Conhecer as coisas mais elementares e fundamentais sobre quem é Cristo, o que ele fez, o que ele pregou, qual é a vontade dele, enfim. Que é basicamente o estudo da nossa profissão de fé. Quando a gente está lá na missa e fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, será que você tem consciência plena do que você está falando ali? E é justamente na catequese, no estudo do creio, que a gente conhece verdades muito bonitas acerca da nossa igreja e acerca do nosso Senhor. Então, eu te convido para estreitar esse relacionamento com Cristo e iniciar talvez um bom estudo sobre o que é a doutrina da igreja, o que consiste a fé católica, o que nós acreditamos que faça parte da pregação de Jesus. Então, a catequese é fundamental para que a gente possa sempre estar estreitando o nosso conhecimento de Cristo. Aqui eu não estou falando de um estudo teológico, filosófico super profundo, não, mas de saber reconhecer o mais simples da nossa fé, o nosso credo, e realmente entender o que eu estou falando quando eu falo creio em Deus Pai, e assim vai. Segunda coisa, a Eucaristia. Essa daqui é a mais importante. É a mais importante, sem dúvida. Disparada assim, é a mais importante. Porque a Eucaristia é o próprio Cristo. A Eucaristia é o sacramento, é o sinal visível que Deus escolheu para que nós pudéssemos ser um só com Jesus. E você quer algo mais íntimo do que essa união física entre Deus e a humanidade, entre Jesus e o ser humano, que nós temos através da Eucaristia. A Eucaristia é o sinal visível do amor de Deus. Se nós quisermos conhecer como Jesus amou, nós temos que estar perto da Eucaristia. Nós temos que estar perto da comunhão e devemos comungar com frequência, frequentar as missas com frequência, todos os domingos e, se possível, todos os dias da semana também, para que nós possamos ter intimidade com a pessoa de Jesus, para que a gente possa estar sempre comungando do seu corpo e fazer com que nós sejamos um só com Cristo. E, naturalmente, tem que fazer esse alerta. Claro, sempre estar também com a confissão em dia, porque nós só podemos ir à Eucaristia se nós estivermos devidamente confessados. A gente não pode comungar em pecado mortal, até porque isso não nos seria muito frutuoso para chegar ao amor de Deus. Mas devemos comungar em estado de graça. E para isso, precisamos confessar. Aqui no Altiora a gente tem um vídeo falando só sobre a confissão, então depois dá uma procurada lá para entender melhor sobre o que significa esse papo de confissão. Terceiro, a adoração eucarística. Da mesma maneira como a comunhão nos faz ser um só com Cristo, a adoração permite com que a gente contemple a beleza, a grandeza de Cristo, sem que haja efetivamente a comunhão. Então, na adoração, a gente consegue estar lá, face a face, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Colocar a gente diante da presença de Deus para adorá-lo, para conhecê-lo, para conversar com Ele lá presente. Nos colocarmos diante da presença de Jesus Eucarístico. E, graças a Deus, as diversas dioceses da nossa igreja, aqui no Brasil principalmente, existem vários momentos de adoração. Então, procure algum momento da adoração na sua cidade, principalmente nas quintas-feiras, e desfrute esse momento verdadeiramente bonito, de intimidade com Jesus. Quarto, a nossa oração diária.
E aqui parece uma coisa óbvia, mas como que eu vou conhecer uma pessoa que eu simplesmente não converso? Ou seja, como é que eu posso dizer realmente que eu conheço o amor de Jesus se nem sequer eu tiro um dia do meu tempo, eu separo um momento do meu dia para conversar e dialogar com Ele? A verdade é que Jesus, o relacionamento com Cristo é um relacionamento que a gente desenvolve com uma pessoa. E a intimidade com essa pessoa vem da constância, da oração diária, da força, do ímpeto diários, para que a gente possa sempre estar em diálogo com Jesus, com a sua vontade e, nesse caso que a gente está falando hoje, com o seu amor. E quinto e último que eu separei, mas lembrem, tem muitos outros, é precisamente a leitura dos evangelhos. Como querer conhecer a maneira como Jesus amou se a gente não conhece o que ele fez em vida? Então a leitura e a meditação dos evangelhos é fundamental para que a gente conheça bem a maneira como Jesus amou. Amar como Jesus amou começa nos evangelhos. Começa entendendo como Cristo viveu a sua vida, para que então nós possamos imitá-lo nas nossas próprias vidas. Então, se a gente quer responder a pergunta amar como Jesus amou, os evangelhos têm que fazer parte da nossa resposta, porque é justamente ali, na leitura bíblica, não só nos evangelhos, mas na Bíblia como um todo, mas principalmente nesses 4 livros do Novo Testamento, Marcos, Mateus, Lucas, João. Ler esses textos sagrados é fundamental para conhecer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e meditá-los e ver o que eles querem comunicar no nosso coração e no coração da igreja. O que eu queria dizer no final das contas é que essa pergunta é muito profunda para que a gente trate com a simplificação que o mundo trata. E a gente precisa revigorar e ser mais íntimo de Cristo para então sequer fisgar a resposta de amar como Jesus amou. E como Jesus ama. Como Jesus ama hoje, como Jesus amou no passado e como nós podemos também imitá-lo. Então, o recado que fica é, antes da gente exigir das outras pessoas que, não, você devia parecer mais com Cristo, você devia mais fazer isso, fazer aquilo, que nós possamos buscar uma intimidade real com o nosso Senhor, para conhecermos o seu amor e assim possamos então imitar esse amor no nosso dia a dia, espalhar esse amor pelo mundo que tanto precisa dele.